E se a verdadeira atração não fosse medida em palavras, mas pudesse ser despertada com apenas duas? E se essas duas palavras não fossem apenas uma frase bem formulada, mas sim uma porta que se abre para algo que a maioria dos homens jamais tocará? Imagine por um momento que sua aparência, sua idade ou seu status não importassem em nada. Imagine-se diante da mulher que o paralisa, aquela que o testa sem falar, aquela que analisa cada silêncio que você faz para ver se você carrega algo mais profundo para mostrar a ela. E você permanece em silêncio porque sabe que não precisa falar ainda, mas quando finalmente o faz, é com intenção. Essas duas palavras, embora pareçam simples, carregam um peso que só o homem que parou de agir, apenas para agradar, consegue suportar sem tremer. Se você está determinado a deixar de reagir como um menino, ferido e pronto para começar a falar, a partir do seu centro, escreva a palavra convicção nos comentários, porque hoje você não aprenderá apenas o que dizer, mas também onde ser dito. Há uma diferença entre o homem que anseia por aprovação e aquele que não precisa mais dela. Um fala para preencher o silêncio, o outro fala para marcar o tempo. Um toca com palavras, o outro com presença. E se o estoicismo nos ensinou alguma coisa, é que o poder não se demonstra, ele se encarna. Porque não se trata do que você diz, mas do que irradia de você quando o medo da rejeição não o controla. Mas essa é a transformação silenciosa, o momento em que você para de buscar o sim dos outros porque não precisa mais dele. Não diga nada quando vencer e eles ainda sentirão. Essa é a primeira chave. Quando você entra em uma sala e alguém olha para você, o que você acha que eles veem? Um homem esperando ser querido ou alguém que já sabe que não precisa ser? Quando alguém o questiona, o desafia ou testa sua escolha, você se justifica ou simplesmente respira fundo e responde, porque eu gosto. O poder não está em estar certo, mas em não precisar provar isso. Quanto mais você fala para convencer, mais você afasta o que quer atrair. Uma mulher não se apaixona pelos seus argumentos. Ela se conecta com a sua certeza. E se você não tiver essa certeza, nenhum conselho funcionará. Quantas vezes você falou demais só para não se sentir inferiorizado? E quantas dessas vezes você acabou esgotado, vazio, só porque não conseguiu ficar em silêncio? O homem que tem autocontrole é aquele que seduz sem nem tentar. Você está disposto a perder o julgamento alheio em troca de paz interior? Um silêncio bem direcionado tem mais poder do que 1000 frases bem elaboradas. Essa é a segunda chave. Não é por acaso que os homens mais atraentes nem sempre são aqueles que falam mais, mas sim aqueles que sabem exatamente quando falar. E eles fazem isso com ritmo, com pausas, com domínio do espaço. Quando alguém diz confio em mim em tom trêmulo, ele não está pedindo confiança, está pedindo permissão para não se provar. Mas quando você diz isso com a sua intuição, com o olhar firme e a calma no rosto, você não implora, você direciona. Confia em mim é a chave, mas a fechadura é você. Se você estiver inseguro, ela sentirá isso. Mesmo que você diga as falas perfeitamente, seu corpo falará mais alto que sua boca. E se você não o dominar, suas palavras serão traídas pela sua linguagem não verbal. O homem de verdade não se esforça para ser querido, ele se esforça para não trair a si mesmo. E essa coerência é o que o torna magnético. Você está pronta para se comunicar sem forçar. Só o homem que não duvida de si, mesmo pode realmente pedir aos outros que confiem nele. Essa é a terceira chave. Você já reparou como algumas pessoas dizem exatamente a mesma coisa que você, mas quando vem delas, os outros reagem de forma completamente diferente. Não é o que elas dizem, mas o que projetam a energia por trás disso. Há homens que dizem, confia em mim, e ela sorri, relaxa, se rende. E há outros que dizem as mesmas palavras e ela sente vontade de correr. O estoicismo nos lembra que você não pode controlar o externo, apenas sua atitude em relação a ele. Portanto, antes de falar, respire, examine seu centro. Você está dizendo isso para controlar ou para se acalmar? Se você usar isso para encobrir a insegurança, será óbvio. Mas se você falar com certeza, o universo responderá. O segredo não está na frase em si, mas no fogo interior que a alimenta. Você está disposto a deixar suas palavras terem peso real? Mesmo que isso signifique usar menos delas entre um confia em mim e um olhar vazio, ela sempre escolherá a coerência. Essa é a quarta chave. Quando um homem está vazio, ele tenta preencher os outros para se sentir completo, mas quando está pleno,
Ele simplesmente compartilha sua presença e esse contraste muda tudo. As mulheres, mesmo que nunca digam isso, sentem essas vibrações. Elas podem não entender porque algumas palavras as comovem e outras as repelem. Mas você entenderá. A frase "confia em mim" só tem poder se você já tiver feito o trabalho de confiar em si mesma primeiro. Se você precisa dizê-la para se convencer, você não está pronta para usá-la. Mas se quando você a diz já sabe o que está por vir, ela sente. Ninguém precisa explicar isso a você. E esse é o poder estoico. A paz interior de saber que você não precisa provar nada, apenas incorporar. E se a chave para o seu crescimento for que ninguém te note ainda? Um homem que se sente observado age. Um homem que se sente completo simplesmente é. Essa é a quinta chave. Agora pense em todas as vezes que você tentou ganhar aprovação com piadas, com falas ensaiadas, com pequenos gestos desesperados. Será que isso realmente funcionou? Ou deixou você com um gosto amargo, como se você tivesse